Muito bom dia, amigos ouvintes da 93 FM. O Instituto de Pesquisas Futuro Inteligência realizou levantamento de cunho eleitoral com foco nas eleições executivas, estadual e federal, delineando possibilidades para as eleições de 2026 em Santa Catarina. Para o levantamento, foram consultados 844 eleitores entre os dias 25 de março e 3 de abril, com uma margem de erro de 3 pontos percentuais e um índice de confiança de 95%. A técnica empregada foi o CAT, uma abordagem que envolve entrevistas telefônicas assistidas por computador. Em relação às gestões estadual e federal, o Futura perguntou aos catarinenses se estes aprovavam ou rejeitavam os governos de Jorginho Melo, do Partido Liberal, como também do presidente Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Em relação a Jorginho, 71,8% disseram aprovar sua gestão, contra 23% que disseram reprovar. Outros 5,2% não opinaram a este respeito. Em relação ao presidente Lula, 69,1% disseram reprovar sua gestão, contra 26,9% que disseram a aprovar. Outros 4% não opinaram a respeito. O Instituto Futura também perguntou aos entrevistados qual o candidato de sua preferência para a eleição para o governo do estado ano que vem. Nesta pergunta não foi apresentado nenhum nome e, por conta disso, as respostas foram espontâneas. O governador Jorginho Melo, neste quesito, apareceu como preferido dos catarinenses com 25% dos eleitores citando seu nome, contra 8,3% de citações de João Rodrigues, do PSD. Pouco menos de 1% dos entrevistados votaram em outros nomes, mas, como era de se esperar, quase 2/3 dos eleitores não citaram nenhum nome espontaneamente. Quando perguntado se preferiam votar em Jorginho Melo ou em João Rodrigues, aí já na pergunta estimulada, o atual governador somou 55,9% das intenções contra 25,8% do prefeito de Chapecó. Outros 18,3% disseram que não votariam em nenhum dos dois ou que votariam em branco ou nulo. No total, foram prospectados 5 cenários estimulados, com o nome do governador, em todos eles saindo como vitorioso em relação a seus adversários. Também foram feitas perguntas em relação à eleição presidencial. Em todos os cenários, o presidente Lula da Silva perderia em Santa Catarina para seus adversários. Em um confronto direto com Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, o ex-presidente faria 60,9% dos votos contra 27% de Lula. Em um confronto com Michele Bolsonaro também, do Partido Liberal, ela faria 58,6% dos votos contra 27,7% de Lula. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, faria 54,9% contra 26,1% de Lula. Já o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, faria 55,3% contra 25,7% de Lula. Em Santa Catarina, Lula perderia até mesmo para Ronaldo Caiado, do União Brasil. O governador do estado de Goiás faria 41,1% dos votos contra 29,7% do presidente. No que diz respeito à rejeição, Lula é o mais rejeitado entre os catarinenses. 64,4% da população dizem que não votaria nele em hipótese alguma. Já Bolsonaro é o segundo mais rejeitado, com 29,5%, Michele Bolsonaro com 22,6%, Caiado com 12,2%, Ratinho Júnior com 11,7% e Tarcísio de Freitas com 10,2%. Em linhas gerais, no que diz respeito à tendência ideológica dos catarinenses, os números apresentados pelo Instituto Futura são apenas uma mera repetição daqueles mostrados nas urnas nas eleições de 2018 e também de 2022. Em relação aos questionamentos realizados pelo Instituto Futura, com foco na eleição para o governo catarinense, fica bastante claro que os adversários de Jorginho Melo não terão vida fácil ano que vem. Em princípio, as chances da oposição ganhar está aí meramente no lançamento de múltiplas candidaturas no primeiro turno, o que faria certamente com que a eleição fosse levada para o segundo turno. Em uma segunda etapa da eleição, com os opositores de Jorginho se unindo, pode ser que o preferido da oposição acabasse tendo alguma vantagem em relação a Jorginho Melo. Algo que não é fácil, diga-se de passagem, até porque o governador também não vai disputar a eleição sozinho, vai compor com um leque de alianças, de modo a tentar matar já na primeira etapa da eleição a sua reeleição. É interessante observar que João Rodrigues continua sendo o candidato mais forte de oposição a Jorginho Melo.
De acordo com Futura, seguido aí do prefeito de Joinville, Adriano Silva, do Partido Novo, também do prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, que é filiado ao PSD, e do deputado estadual Antídio Lunelli, filiado ao MDB. Em princípio, uma dobradinha entre João Rodrigues e Adriano Silva é a que mais teria chances aí de vencer a eleição pela oposição em Santa Catarina. Obviamente que, sabedor disso, Jorginho Melo não tardou em fazer uma aliança com Adriano Silva, e ele, inclusive, né, despejou aí volumosos recursos do governo do estado na cidade de Joinville, justamente para fazer essa marra política também com o prefeito do maior município aqui do estado. Também não tardou a se aproximar bastante de Topázio Neto, prefeito de Florianópolis, inclusive apoiando ele na sua eleição em 2024. Ou seja, num primeiro momento, que se pode observar é que Jorginho se preocupou muito mais em desarticular a oposição do que em agrupar pessoas em seu entorno. E fazendo isso, ele praticamente assegurou aí, né, uma vantagem bastante grande no que diz respeito à eleição de 2026, dentro do seu projeto de manter-se como governador do estado. Um grande abraço, uma excelente sequência de dia e até amanhã, se Deus quiser, neste espaço político, aqui pela nossa emissora.